Olá, irmã do YouTube, tudo bem? Por acaso, você já viu aquela história de que para sermos cientista, você precisa deixar a fé na porta do laboratório? Ou que a Bíblia e a ciência vivem de pé de guerra? Pois sabia que essa ideia de conflito é um dos maiores mitos da história moderna? A vigésima questão do Goethe é clara: não existem contradições entre fé e ciência. Hoje vamos entender por que existe uma única verdade e como a Igreja Católica foi, na verdade, a maior patrocinadora do ciência que o mundo já viu. Bom, pessoal, lembrando que dos últimos vídeos nós vimos como a gente responde a Deus, o que é a fé, e no último vídeo a gente viu como se crê. Recomendo vocês verem os vídeos, beleza? Mas a gente vai continuar na 23ª questão do You Catch depois da vinheta. Bom, indo aqui para a 23ª questão do You Catch. Ela faz assim: existe contradição entre fé e ciência natural? Não existe contradições insolúveis entre fé e ciência natural, porque não pode existir verdades duplas. Aqui ele cita o livro ali, tá o parágrafo 159 do Catecismo. O resumo tá aqui, tá? Que fala, lembrando que ele ensina assim, ele fala assim: embora a fé esteja acima da razão, nunca poderá haver verdadeira divergência entre ambas. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que revela os mistérios é o Deus que deu inteligência ao ser humano. Deus não sofre o transtorno de personalidade. Ele não diria uma verdade na Bíblia e outra nas leis da física. Se a ciência estuda a criação com honestidade, ela está, na verdade, seguindo as pessoas de Deus. Como dizia o Cat, a fé exige e apoia a ciência natural. Lembrando que, para quem não sabe, ciência natural são os campos de estudos voltados a compreender o funcionamento do universo, da matéria e dos seres vivos. Entre eles, química, física, biologia, geologia, ciências da terra, astronomia e método científico, que aliás foi o que a igreja também desenvolveu. Vamos aos livros de história, que às vezes esquece. Quando os bárbaros arrasavam a Europa, o Império Romano caía. Quem salvou a cultura clássica foram os monges nos mosteiros. Enquanto o mundo lá fora pegava fogo, eles copiavam manuscritos de medicina, astronomia e filosofia. E na chamada Idade das Trevas, que de trás não tem nada, a igreja criou universidades: Bolonha, Paris, Oxford, entre muitas outras. Todas nascendo no coração da igreja. A ciência moderna não nasceu apesar da igreja. Ela nasceu dentro da igreja. Aliás, voltando ao método científico, você sabia que essa ideia de observar, testar e medir foi desenvolvida por pensadores cristãos que acreditavam que, como Deus é racional, o mundo também deveria ser organizado e compreensível? Sem essa base teológica, a igreja nem teria começado. Também sabia que vários cientistas cristãos, temos ali primeiro Gregor Mendel, monge agostiniano que é pai da genética. Temos George Lemaître, não sei se fala assim, é o pai que propôs a teoria do Big Bang. Temos vários exemplos de jesuítas, né? Como o François d'Aiguillon, que transformou a escola, o Colégio Amberes na Bélgica, num centro superior de ensino, a Escola Especial de Matemáticas Superiores. Temos também Vincenzo Ricard, que estudou equações diferenciais integrais, foi descobridor das funções hiperbólicas e determinou fórmulas padrões de adição e sua relação com funções exponenciais. Isso entre 1757 e 1767. Isso pouco antes de Lambert, que publicou essas descobertas em 1770. Temos o padre Gregory Saint-Vincent, que foi precursor de Isaac Newton na descoberta do ciclo infinitesimal. Ele é uma introdução da importante noção de limite de uma sucessão infinita e a resolução de problemas de cálculo integral. E foi reconhecido pelo filósofo alemão Gottfried
Nossa, eu não sei falar esse nome. Leibniz. Vou deixar para vocês aqui. Junto com Descartes e Fermat, como os fundadores da geometria, também como sendo um dos fundadores da geometria analítica. Temos o padre Cristóforo Clavio, começando por padre Cristóforo Scheiner, que descobriu os manchas solares em janeiro de 1612, pouco antes de Galileu, que descobriu em março, e depois de Davi Fabricio, que esse era protestante, isso que foi em junho de 1611. Mas lembre-se que naquela época não existiam redes sociais, e-mail, sei lá o que, o telefone, TV, que tudo era mais instantâneo. Lembra que esse Scheiner também fabricou o primeiro telescópio terrestre, estudou sobre o olho humano, publicando suas obras Óculos, e mais tarde publicou estudos sobre o raio de curvatura da córnea, do nervo óptico e a acomodação do olho. O padre Atanásio Kircher, conheço esses nomes, adentrou a cratera de um vulcão do Vesúvio, é criador da geologia moderna, foi o primeiro a defender as doenças que eram causadas por micro-organismos. Temos o padre Rudolf Moscovitch, que tinha vários... ele era cientista, físico, astrônomo, matemático, filósofo, diplomata e poeta. Foi considerado o precursor da teoria atômica e esboçou ideias da teoria da relatividade, e suas obras influenciaram Laplace, Gauss, Euler e Jacobi. José da Costa foi poeta, cosmógrafo, historiador espanhol e um pároco revolucionário 3 séculos de Darwin, na América Espanhola, afirmando que a fauna americana era uma evolução da europeia. Também publicou trabalhos sobre homens, marés, ventos e vulcões da América Espanhola. Temos também João Batista Riccioli, que foi o primeiro a publicar sobre a aceleração do corpo em queda livre, sendo um grande astrônomo. Publicou também uma enciclopédia sobre astronomia. Lembra que essa enciclopédia são 2 volumes com mais de 1.500 páginas, que para a época era a forma atualizada da enciclopédia e que muitos astrônomos consultavam. Tem também o francês Thierry, que era matemático, naturalista e precursor da aeronáutica, sendo o primeiro a conceber uma aeronave mais leve que o ar. Também foi o criador de um alfabeto para surdo-mudos e um método de leitura para cegos. Temos o padre jesuíta Luiz, português, né? Ele é português. Luiz Almeida foi cirurgião, cientista e homem de fé, preocupado com questões sociais. Fundou hospitais, entre eles o primeiro do Oriente e a escola médico-cirúrgica, além de leprosarias e orfanatos no Japão. Temos André Acne, padre André, que foi um matemático que influenciou as pesquisas de Blaise Pascal. E temos também o padre Girolamo Saccheri, que escreveu a obra importante sobre os fundamentos da primeira geometria euclidiana, que influenciou Riemann, Lobachevsky, Poincare e Gauss. Lembrando que esta lista vem do livro do professor Felipe Aquino, dos jesuítas pelo menos, né? Conhecido como a História da Igreja, Idade Moderna e Contemporânea. O capítulo é a contribuição dos cientistas jesuítas para a ciência. Também temos um cara bem famoso, que é Galileu. Você pensa, ele não foi perseguido por dizer que a Terra girava em torno do Sol? Vamos ao contexto. Naquela época, o sistema vigente era o de Ptolomeu, Terra no centro e os outros astros em volta. Galileu defendia o heliocentrismo, o Sol no centro e os outros astros em volta, mas ainda não tinha provas científicas definitivas. Ele usava o argumento das marés, que hoje sabemos estar errado. A igreja, representada por São Roberto Bellarmino, disse a ele: olha, se você provar, temos que reinterpretar as passagens bíblicas, mas até você provar, trate isso como hipótese. O erro de Galileu foi insistir em divulgar como verdade absoluta algo que cientificamente ainda era uma teoria sem comprovação total naquela época. Ele foi julgado, mas
por uma questão de desobediência e por entrar em interpretações bíblicas sem autoridade do que por ódio à ciência. Lembrando que, curiosidade, ele morreu católico, recebeu a bênção papal e seus filhos eram freiras. O conflito foi muito mais diplomático e metodológico que científico. Tá, mas se a ciência é tão boa, por que precisamos das fé? E o Cat nos lembra. A ciência nos diz como as coisas funcionam, mas a fé nos diz por que elas existem e qual é o seu sentido. A fé lembra a existência de cada um, de que ela não é Deus. A ciência também precisa respeitar a dignidade humana. Sem ética, a ciência pode criar remédios, mas também pode criar bombas e eugenia. Lembrando que eugenia é uma perfeição, né? De acordo com o Google, estou dando aqui no celular, eugenia é uma teoria de pseudociência criada no século XIX que defendia o aprimoramento da espécie humana através do controle da reprodução. O termo significa bem-nascido. Em grego, propunha eliminar características consideradas indesejáveis para criar uma população geneticamente superior. Ou seja, seres perfeitos, né? Sem doença, sem nada. Mas não tem que usar isso com ética, a ciência com ética, porque senão você pode, sei lá, limitar muita gente. E muitas desse método pode matar os seres humanos, que vai contra o quinto mandamento. Nós veremos muito para frente, beleza? Continuando. São João Paulo II dizia que a fé e a razão são como duas asas, com as quais o espírito humano se eleva para a verdade. Se você corta uma delas, você não voa. Você anda em círculos. Portanto, não escolha entre laboratório e altar. Use sua inteligência para estudar o mundo e sua fé para adorar o Criador deste mundo. Outra coisa que eu posso falar é que, né, tem o dom os 7 dons que a gente recebe na Crisma. Um deles é o dom da ciência. O dom da ciência é a capacidade espiritual de enxergar as coisas criadas a partir do olhar de Deus. Ele ajuda a pessoa a entender o verdadeiro valor das coisas mundanas, evitando o apego excessivo aos bens materiais e direcionando a vida para aquilo espiritual. Permite ler os sinais de Deus na natureza, na história e na própria vida. Por exemplo, eu posso citar a questão assim das plantas, né? Você pode ver como Deus criou aquela biologia, no ser humano também, né? Biologia do humano, dos bichos. É um exemplo que eu posso citar entre vários, né? Para encerrar, gostou de saber que a igreja e a ciência são, na verdade, parceiras de longa data? Se você quer uma lista de um dos maiores cientistas católicos da história, comenta aqui embaixo, eu quero. Entre muitos outros, né, que dá para citar. Tá, João, o que a minha fé tem a ver com a igreja? Veremos no próximo vídeo. Quem gostou desse seu like, se inscreva no canal, se sininho para mais notificações. Esse foi o vídeo. Comente, se inscreva, compartilhe e é isso. Valeu e fui. Olha, e salve Maria. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, não tenhas medo.